Bem-vindos ao Sankalpa Tarô, meu nome é Patrícia. Hoje vamos fazer a leitura geral para vocês para o mês de junho. Tá um pouquinho atrasado, mas ainda tem bastante dias em junho para vocês aproveitarem o que os guias, os mentores e o tarô tiverem aqui para trazer para vocês. Lembrando também que sábado, dia 10 de junho, tem a live do Tarô Responde. Pode acessar lá o Sankalpa Tarô para quem quiser se inscrever e mandar a pergunta antecipada para garantir que eu respondo durante a live. É só R$11 a contribuição para adiantar a sua pergunta. E segunda-feira, dia 12 de junho, dia de Santo Antônio, a gente vai ter uma mesa radiônica especial de Santo Antônio para a gente trabalhar a remoção de bloqueios, de karmas, de emaranhamentos quânticos, familiares que afetam o relacionamento, que afetam a abundância, que venham da nossa ancestralidade, que atrapalhem os casamentos, enfim. Tudo que está ligado aos relacionamentos interpessoais e que trazem contratos que acabam gerando bloqueios serão trabalhados nessa mesa. Então, quem quiser, acessa lá o sankalpatarô.com.br ou me chama no WhatsApp, tá bom? Vamos à leitura. Leão, vamos ver a energia para vocês. Respira fundo, se conecta com essa mensagem. Se conecta com pedaços da mensagem que ressoe com vocês. Para quem tiver Sol, Lua, Ascendente, Leão. A energia para vocês, geral, para esse mês de junho, é a energia da Lua. Eu sinto a energia da fé para vocês, essa Lua trabalhando, eu sinto, tem uma expressão que se fala The Dark Night of the Soul, que é você transitar na noite escura da alma. Quase aquela coisa do Game of Thrones que falava da sacerdotisa vermelha, como é que é? The night is full of terrors. A noite é cheia de terrores, então vocês passaram pelos terrores da alma. E o que eu sinto é que vocês passaram por esses terrores da alma, que é trabalhar o nosso lado sombra, tá? A gente passou aí alguns anos de limpeza kármica, que continua, mas a gente está começando a entrar um período de mais facilidade. Da gente começar a perceber que a gente não precisa aprender com tanto sofrimento. A gente pode ser consciente dos padrões que a gente repete na nossa vida e optar por fazer diferente. E nessa compreensão, não sentir vítima, entender que as coisas acontecem para o nosso aprendizado e aceitar esse aprendizado. E perceber que tudo é neutro na vida. E quem dá significado de bom ou ruim somos nós. Então, eu sinto que vocês passaram por muitas dificuldades que vieram trazer essa clareza e vocês começam a ter essa maior leveza nesse momento e vocês estão com uma energia de muita gratidão. Muita gratidão pelo que vem acontecendo e melhorando. Então eu sinto essa energia da Lua muito ligada à superação da sombra, a superação desse... que superação, a gente sempre tem a impressão que essa coisa da sombra a gente precisa eliminar. E na verdade não, a gente tem que aceitar. Porque, de novo, é neutro. A gente precisa desse lado para a gente poder aprender. A gente precisa do parâmetro. Então, ter pensamentos, situações desagradáveis fazem parte do equilíbrio da nossa escolha de prefiro ser de outra forma. Então, o que eu sinto é isso. Vocês terem a oportunidade de fazerem escolhas melhores agora, mas vocês se sentem fortalecidos, vocês se sentem amparados pela espiritualidade, vocês vão fazer isso com fé, vocês vão fazer isso sabendo que tem um propósito, que não é em vão, não é aleatório, não é randômico. Então, vocês entendem que tudo que acontece na vida de vocês
tem um propósito, um aprendizado e tem uma aceitação maior desse assunto como um todo e de tudo que vocês passaram nos últimos anos. Então, o Sol brilhando aqui para vocês, trazendo essa clareza, essa compreensão de que todo o esforço para superar os conflitos internos e externos, porque eu sinto que muitas batalhas de vocês foram com situações e pessoas externas, mas que trouxeram conflitos internos, de vocês questionarem os seus valores, os seus objetivos, por que que eu faço, por que que eu dediquei, para que que eu estou perdendo meu tempo com isso. Então agora esse Sol brilha e você fala, tá, eu sei que eu sou uma boa pessoa e tudo o que aconteceu fortaleceu essa percepção minha de que vale a pena o esforço, porque o esforço que eu faço, ele é minha responsabilidade. Se a pessoa aceita ou não, se a pessoa usufrui da minha ajuda de uma forma boa, se ela é grata ou ingrata, é karma do outro. E você começa a separar isso, muito mais focado nas suas próprias atitudes do que na forma como as pessoas reagem a você. Então, eu sinto aqui que limites foram colocados separando a sua energia, o seu karma, a sua história, a sua responsabilidade dos demais. Então você tem uma clareza de eu vou viver a minha vida. Então a transição deste momento para o mês de junho é de restabelecer o otimismo, um período de recuperação emocional, de alívio emocional, de relacionamentos equilibrados, de curtir a família, curtir todos os relacionamentos, amizades, é um momento de leveza no seu coração, mas a palavra-chave que eu gosto muito desse pajem de copas é o otimismo, é de pensar, se eu faço coisas boas, eu vou atrair coisas boas. E se dificuldades vierem, não são dificuldades, são exercícios para eu aprender. Então, tem essa leveza muito grande na energia de vocês. E isso vai favorecer na expansão e na atração de coisas melhores para a sua vida. Para o final de junho aqui, trazendo para vocês contentamento, felicidade, conforto material, comemoração, tempo com os amigos, confraternização, expandir o círculo social, poder aproveitar um lado mais criativo, um lado mais brincalhão, um lado mais leve. Para quem estiver solteiro, novos relacionamentos, novas parcerias, dinheiro novo. Mas assim, foi o que eu falei, é muito mais leve, é um período de recuperação que abre vocês para muitas novas oportunidades. Quando a nossa energia está tão leve assim, a nossa vibração se eleva e nós atraímos situações, circunstâncias, pessoas, sincronicidades que sejam mais fáceis, que sejam mais leves, porque é a frequência que você está vibrando. Você vai atrair mais daquilo que você está buscando e que mais oportunidades de que você continua sentindo essa mesma sensação de alívio, de bênção, de gratidão. Então, em todos os níveis eu sinto aqui, relacionamentos, material, profissional, você tem uma abertura de caminhos muito grande. Por isso que quando saiu a lua, inclusive, eu não senti insegurança. Se você for um leonino se sentindo inseguro, é porque a sua jornada pela noite escura da noite ainda não terminou. Mas você já sabe que no fim dela tem o sol, então você sabe que você vai chegar lá, então é importante se conectar com esse otimismo, que é a pecinha-chave para você conseguir acessar essa abertura de caminhos, tá? E claro, né, eu falei, vai ter a mesa radiônica, que é uma mesa de limpeza de karmas, então se você tá passando por essa jornada escura da alma ainda e precisar desse auxílio, por favor, entre em contato, participa da mesa, vai te ajudar bastante. Da geometria sagrada para vocês, integration ou integração. A integração é como você pode pegar todos os elementos da sua realidade e ver como é que tudo isso é como se fosse
os coadjuvantes ou elementos fundamentais, peças fundamentais no seu quebra-cabeça. Você começa a ver como é que tudo se encaixa, como tudo está interligado, como não tem aleatoriedade, como as coisas se encaixam e que se algo apareceu no seu radar é para você usar. Então a integration integração é para você ficar mais atento aos sinais, porque os sinais são muito sutis. Eu me comunico muito com a espiritualidade no decorrer do dia com números. Eles sabem que eu presto atenção nos números e eles me mandam mensagens. Então, às vezes eu estou andando com os cachorros e eu estou pensando numa questão na minha cabeça, será que vai dar certo? Como é que vai ser isso? De repente eu vejo o número de uma casa, a placa de um carro, um telefone numa placa na rua com uns números que parecem que eles até brilham para mim, porque sempre tem uns que se destacam. E às vezes eu até ouço eles falando, dá uma olhada. E aí quando eu vou pesquisar o significado numerológico daqueles números, é a resposta da questão que eu estava pensando. Faz total sentido, vem uma confirmação, vem uma coisa que eu precisava ouvir. Então, integration é você ter essa percepção sutil de pequenas coisas que chamam sua atenção e chamam sua atenção. Então, se você ouvir uma música que tem um significado, uma frase num filme, uma pessoa que aparece na sua vida que faz tempo que você não fala, ou uma pessoa que de repente faz muito tempo que você não fala, mas você sente saudades, você lembra dela, tem sinal, liga para essa pessoa, procura, ou presta atenção na história de vocês se tem alguma similaridade com o seu momento. Está sempre interligado e integration é o momento que você traz tudo isso para a sua realidade e trabalha. E como tem a questão da sombra aqui também presente na leitura de vocês, foi o que eu falei, não é negar o ruim, é neutralizar o ruim. É você entender que tudo é aprendizado. Então, integration também é você integralizar essa parte negativa sua, de eu prefiro outra coisa, então eu vou agir diferente. Ou tem coisas que eu não estou pronta para mudar e e é isso mesmo, eu tenho essa dificuldade. Para vocês, os ancestrais. Foi o que eu disse, eu sinto que vocês passaram muitas coisas, principalmente com as pessoas ao seu redor, e quando saem os ancestrais, os ancestrais com integration, essa percepção, foi o que eu falei, se tem uma pessoa na sua vida e ela vem à tona numa situação presente agora, grande chance de que a história daquela pessoa, o karma, o aprendizado que você teve com aquela pessoa está se repetindo no presente. E aí você tem uma opção de agir diferente, aceitar ou recusar isso. Tem uma questão, foi o que eu falei que eu senti de vocês colocando limites, de separar, não, esse karma é seu, obrigado, eu não vou carregar esse fardo, eu agradeço, eu te perdoo, mas você carrega o seu que eu vou cuidar do meu. Então, essa energia dos ancestrais com integration é essa necessidade de ter paz com as histórias da sua família, dos seus antepassados, da sua cultura, porque a cultura é a sua ancestralidade também, a cultura que a gente nasce, a gente vem com o karma coletivo desse país, dessa nação. Então essa história, ela precisa ser integrada, processada e transmutada se necessário, né? Imagina uma pessoa que nasce na Alemanha e carrega esse karma coletivo de um holocausto. Se você simplesmente fingir que não aconteceu, não é a melhor forma de processar. Agora, você entender que isso aconteceu e que você não gostaria que isso se repetisse, você tem a consciência disso e você perdoa a ignorância do que foi acontecido e que você valoriza a transmutação disso no presente. É que é pesado pra caramba, é até sensível de falar isso, que as pessoas se ofendem tão facilmente,
É difícil, gente, eu sei que numa situação densa dessa é difícil da gente perdoar. Eu acho que eu já falei em vídeos anteriores, inclusive, né, que a espiritualidade diz que Hitler, ele voltou a ser um ovoide porque não tem como ele processar a culpa com a compreensão de tudo que foi feito. Mas na nossa evolução é esse o objetivo e é o trajeto que tem que ser passado. A gente tem que passar pelo perdão e entender a limitação e a ignorância de um planeta hostil que a gente vive. Nós estamos transmutando isso para um planeta de prova e regeneração, mas a gente vive uma história muito hostil. Ainda somos muito hostis, né? Para mim ainda é muito chocante a violência, mas ela ainda faz parte e a gente precisa entender que tem pessoas que não conseguem escolher um outro caminho de resolução e no modo de sobrevivência acham que a violência é a única solução. Então, tudo isso para falar para vocês que entender, perdoar, deixar, integralizar, honrar e seguir em frente é o junho de vocês. Mas vocês avançando muito bem nisso, nesse período de recuperação, nesse período de fé, nesse período de clareza e muito caminho aberto para vocês, muitas possibilidades. Fiquem atentos aos sinais porque tem muita sincronicidade, tá bom? O banho para vocês vão trabalhar o chakra frontal, esse aqui da frente do discernimento, para vocês estarem mais atentos a todas as sincronicidades. O banho para vocês é de jasmim e o salmo é o salmo número 119. É isso para esse junho de vocês. Fiquem com Deus, muita luz. Até breve.